Talvez você já ouviu falar sobre Gog e Magog. Neste vídeo nós vamos pensar de uma maneira simples e resumida sobre a invasão de Gog e Magog e o que significa. Gog e Magog parecem se referir às tribos do norte de Israel. Algumas delas podem ser encontradas em dicionários bíblicos. Gog parece significar topo e Magog significar superior. Pode se referir à nação da Rússia, estar no topo do mundo, ou sua audácia de atacar quando Cristo estiver reinando ainda no futuro, no milênio. Não posso dar mais informações do que estes poucos pensamentos, mas o ponto de Ezequiel, capítulos 38 e 39, é uma invasão de Israel pelas forças russas, como veremos ainda no vídeo. De repente, a Rússia e seus aliados invadem Israel. Na Bíblia atualizada chama Rússia, Meseque, Moscou, e Tubal, que significa chefe, e foi assim traduzido na versão King James, porque os tradutores, evidentemente, não perceberam que era um nome próprio, o que causou muita confusão entre aqueles que só leem a King James, versão King James. Você pode ler Ezequiel capítulo 38 até o capítulo 39, versículo 24. Ao contrário da crença popular, a profecia nestes dois capítulos diz respeito a Israel, não ao rei do norte. Os abordados são provavelmente Tubal, como visto em Ezequiel capítulo 38, versículos 2 e 3, e no capítulo 39, versículo 1. Esta profecia é sobre uma nação do norte extremo, ou as partes mais remotas do norte, ou extremo norte. Você pode ler Ezequiel capítulo 38, versículo 15, e o capítulo 39, versículo 2. Enquanto o rei do norte está ao norte de Israel, a Rússia é a nação mais setentrional ou setentrional ao norte de Israel. Se você seguir o mapa diretamente ao norte de Jerusalém, seu dedo passará por Moscou após cerca de 2.500 quilômetros, seriam 1.600 milhas. A Rússia e seus aliados, você pode ler disto em Ezequiel capítulo 38, versículos 5 e 6, atacam Israel com grande força, evidentemente pensando que podem conquistar um grande prêmio sem muita resistência, mas querem ter certeza. Alguns devem estar pensando que isto vai acontecer por estes dias, porque nesse momento nós temos guerra de Israel contra a Ucrânia, mas isto vai acontecer após o arrebatamento da igreja, nos dias da tribulação. Afinal, eles ouviram relatos de outros exércitos destruídos, mas na realidade eles são trazidos para Israel por Deus para engrandecer a Ele mesmo, a Deus mesmo, e se colocar à parte aos olhos das nações. Leia Ezequiel capítulo 38, versículo 16, capítulo 39, versículo 7. Até então a Rússia provavelmente havia escapado da mão de Deus durante a tribulação. Então agora eles têm que aprender a se curvar sobre a mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ocorre esse ataque? A maioria dos professores populares, dos estudiosos, diz que isso ocorre perto do final da tribulação, quando o rei do norte ataca, porque eles misturam as duas nações. Em vez disso, é quando Israel habita em segurança, mas a Rússia, sem Deus, não sabe disso. Leia Ezequiel capítulo 38, versículo 14, capítulo 38, versículo 8 também, e do versículo 11 ao 14. É melhor ler do versículo 8 ao 14. Assim, o ataque ocorre depois que Cristo veio para reinar, provavelmente bem no início do milênio. Então Deus ataca. Cristo consolida seu governo com a derrota do urso russo. A Rússia e suas tropas aliadas morrem nas montanhas de Israel antes que qualquer ataque contra Israel ocorra. Leia Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Como resultado de uma chuva transbordante, grandes pedras de granizo, fogo, enxofre ardente
de enxofre e pânico completo entre essas tropas. Você pode ler a respeito disso em Ezequiel capítulo 38, do versículo 20, o versículo 21 e o 22. As aves também, as aves e também os animais do campo são chamados para limpar a carne das tropas caídas. É o que temos em Ezequiel capítulo 39, versículo 4 e do versículo 17 ao 20. Eles comem até ficarem fartos. Leva 7 meses para Israel enterrar os ossos desta gente. Ezequiel capítulo 39, versículo 12. E as armas e suprimentos russos são queimados durante 7 anos como combustível. Ezequiel capítulo 39, versículos 9 e 10. Mencionamos anteriormente o julgamento das ovelhas e dos bodes das nações vivas pelo Senhor Jesus, onde nós temos este evento registrado em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Todas as nações são trazidas perante o Senhor Jesus. Você pode ler isto em Mateus capítulo 25, versículo 32. À luz das palavras usadas em Mateus capítulo 25, versículos 34 a 46, Atos capítulo 2, versículo 5 e Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 4, a palavra todos, ou seja, os não salvos, são imediatamente mortos e possivelmente enviados diretamente ao lago de fogo. Pelo menos o lago de fogo é a sua porção eterna, como o Senhor Jesus menciona, Mateus capítulo 25, versículo 34, 41 e 46. Este é o julgamento das nações, não é o grande trono branco. Essas pessoas não salvas ou perdidas, como resultado de suas obras, mas suas obras mostram que está em seu coração, são lançados no lago de fogo. Este é o momento em que 2 pessoas estarão no campo, e uma é levada e a outra deixada, como nós temos Mateus capítulo 24, versículos 39 a 41, e Lucas capítulo 17, do versículo 34 ao 36. Pode se referir apenas às nações diretamente ligadas a Israel, pois o Senhor fala de meus irmãos, ou seja, o povo israelense, possivelmente os 144 mil pregadores selados de Apocalipse capítulo 7, em suas terríveis perseguições durante o milênio. No entanto, pode significar toda a nação de Israel. As ovelhas, os crentes daquele dia, são imediatamente abençoados ao entrar no reino milenar, mas os bodes são levados para o julgamento. As pessoas costumam misturar esses versículos com arrebatamento, quando ocorre exatamente o oposto. No arrebatamento, alguns são levados ao céu para serem abençoados e outros são deixados na terra para os horrores da tribulação. Já quando o Senhor Jesus vem e estabelece o seu julgamento aqui na terra para julgar as nações, os levados são para o julgamento e os deixados são para reinar aqui com Cristo durante o milênio. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época, e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui
hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia, em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga: o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz: você vê aquele grande edifício na esquina com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente: eu vejo. Ele responde, ele fala novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para
a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade. Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.